no verso 15, a Bíblia ela vai dizer: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, e começou a padecer de necessidade. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos da terra, a qual mandou os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Esta palavra, meus irmãos, acredito que é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Uma palavra que ela conta para mim e para você sobre um homem que tinha 2 filhos. Esses 2 filhos deles, eles tinham uma vida razoável diante do seu pai, mas por algum motivo, por algo, o filho mais novo ele foi seduzido por algo que os seus olhos contemplaram. E quando eu vejo isso, irmãos, eu já traço um paralelo com a minha vida, com a tua vida, porque é normal entre mim e entre você que por um momento algumas coisas que nos cercam, elas venham a chamar a minha e a tua atenção. Só que o interessante é que quando o texto fala de herança, nós entendemos que uma herança ela só é repartida quando o pai ele falece, quando ele morre. E nesse momento aqui eu vejo que o filho, quando ele está pedindo a sua herança antecipadamente, ele está decretando a morte do seu pai. Ele está abrindo mão do seu pai, ele quer aquilo que pertence a ele. Interessante que ele pega aquilo que pertence a ele e vai para uma terra distante, porque ele não queria ser incomodado naquilo que ele pretendia fazer sobre a sua vida. Interessante, irmãos, é que o pai ele não vai questionar. E quando eu vejo o pai não questionando, eu vejo que é algo que acontece também na minha e na tua vida. Deus ele jamais vai questionar as minhas e as tuas decisões. Deus ele jamais vai se impor sobre mim, sobre você. Ele vai deixar eu e você agir da maneira a qual nós desejarmos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o mesmo Deus que é amor e permite a mim e a você semear aquilo que nós quisermos, é o mesmo Deus também que é justo, e Ele vai fazer com que eu e você venhamos a colher tudo aquilo que nós semeamos. O Pai, Ele jamais vai impor a sua vontade sobre as nossas vidas. E nesse texto a qual nós acabamos de ler não é diferente. O filho, ele pede a herança e o pai entrega a herança para ele. Interessante, pastor Vicente, aqui, o pai,
foi somente um dos filhos que pediu a herança, mas o pai repartiu com os dois. Porque a Bíblia fala que o pai repartiu entre eles a herança dele. Porque é assim que Deus faz comigo e contigo. Deus, Ele está com as suas bênçãos para ser derramada sobre a mim e sobre a tua vida. Para Deus não tem filho mais preferido, não tem filho predileto, não tem nada. Nós somos todos iguais perante ao Senhor. O que vai determinar o meu e o teu sucesso, o meu e o teu fracasso, é se nós estamos dispostos a permanecer à companhia do Pai, a permanecer sob os cuidados do Pai. Porque Jesus, Ele vai falar na sua palavra que sem Ele nada nós podemos fazer. E muitas das vezes, irmãos, o problema das nossas vidas é que nós queremos pelas nossas próprias convicções, nós queremos pelas nossas próprias maneiras ou pela nossa própria força resolver muitas das coisas na nossa vida. Mas chega um momento que nós precisamos reconhecer que sem Jesus não dá. Sem Jesus nós vamos bater cabeça e não vamos conseguir. Porque outrora eu achava que pelas minhas forças, pela minha condição eu conseguiria. Mas um dia eu tive que reconhecer que sem Jesus não era possível. Que sem Jesus eu não tinha forças para ultrapassar os obstáculos que se apresentavam diante de mim. A palavra diz que o Pai, Ele vai repartir sobre os seus filhos a sua herança. E a passar alguns dias, o mais novo, ele vai partir para uma terra distante. E ele vai viver a sua maneira, vai viver as suas regras, vai viver do jeito que ele sempre quis. Interessante, irmãos, que quando ele vai vivendo da maneira que ele quer, do jeito que ele gosta, ele é cercado, pastor Vicente, de pessoas, de amigos. Mas no momento em que a fome chega àquela cidade, àquela terra, ele vai perceber que existem pessoas que só vão estar ao teu lado enquanto você tiver algo para oferecer a elas. Vai existir pessoas que só vão estar ao teu lado enquanto você tiver algo para proporcionar a elas. E no momento em que você não estiver mais nada para poder oferecer, você vai estar sozinho. Mas pode ter certeza, ainda que você esteja sozinho fisicamente, Deus, Ele jamais te abandona. Deus, Ele jamais esqueceu de você. Talvez você até tenha olhado para os céus e falado: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Mas Deus, Ele fala contigo nessa tarde: eu permaneço no mesmo lugar, eu permaneço da mesma maneira, só esperando você dar um passo em direção a mim novamente, só esperando você se aproximar em mim novamente, para nós vivemos aquilo que nós vivemos um dia, aquela intimidade, aquele momento de comunhão. A palavra do Senhor, ela fala no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, no verso de número 20, que Ele está à porta e bate, e aquele que ouve a sua voz, abre, Ele entra, e Ele vai cear. E quando o Senhor, Ele fala em cear, Ele fala em intimidade, Ele fala em um momento entre você e Ele, aonde você pode até estar sozinho aos olhos do homem, mas você está cercado pela glória do Senhor sobre a tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que aquele jovem, ele vai para uma terra distante e gasta toda a sua herança. Ele gasta tudo aquilo que o pai concedeu a ele de forma dissoluta, de forma impensada. E quando chega um momento difícil na vida dele, porque já foi falado aqui nessa tarde, talvez você pode até achar que não, mas sim, o dia difícil, o dia mau, ele chega para todos nós. Todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa história, vamos passar por um momento a qual nós não queríamos passar, a qual nós até pensamos que não merecemos passar. Mas nesses momentos difíceis, o Senhor, Ele se faz presente na nossa vida. A Bíblia fala que quando Pedro, ele está caminhando sobre as águas, vivendo algo extraordinário na presença do Senhor, a Bíblia fala que ele está caminhando, ele está vivendo algo sobrenatural. Mas em dado momento da sua caminhada, a palavra de Deus fala que ele vai começar a sentir o vento, sentir o mar, e ele começa a afundar. Na minha e na tua vida não é diferente. Muitas das vezes nós estamos vivendo algo, estamos vivendo a melhor fase da nossa vida, mas em dado momento da nossa caminhada, nós começamos a passar por momentos na qual nós não estamos preparados para passar.
Mas como Pedro naquele dia, que estava vivendo o sobrenatural da parte de Deus, e ao sentir o vento, ao sentir a dificuldade, ele começou a afundar. E no momento em que ele começou a afundar, ele clamou o nome do Senhor Jesus. E Jesus se apresentou a ele e esticou as mãos e levantou ele novamente. Esse é o mesmo Jesus que está presente neste dia, nesta tarde. Talvez você já viveu a melhor fase da sua vida. Talvez você agora está passando por um momento difícil. Mas Jesus, ele está falando, basta você clamar que eu estou pronto para te ajudar. Basta você clamar que eu estou pronto para te estender as mãos e te colocar de pé novamente. E da mesma forma, aquele filho naquele dia, quando chegou o dia mau, quando chegou o dia da dificuldade, quando chegou o dia que ele olhou e ele começou a perder as esperanças, a Bíblia diz que ele está numa situação de alguém que possuía uma herança. Agora ele está num campo apacentando porcos. E no momento em que ele está apacentando porcos, a situação dele é tão extrema, a ponto dele olhar para aquilo que os porcos estavam se alimentando, e ele desejar encher a sua barriga com aquilo. O filho do pai, o herdeiro, agora ele está desejando comer aquilo que os porcos comem. Mas aí ele se lembrou, como eu e você temos também a oportunidade nessa tarde de nos lembrar que nós ainda temos um pai, que nós ainda temos alguém que zela pelas nossas vidas, que nós ainda temos alguém que pode mudar o quadro da nossa história. E no momento em que ele está passando aquela dificuldade, ele se lembra do seu pai. E quando ele se lembra do seu pai, ele sabe que na casa do pai até os trabalhadores estão vivendo melhor do que ele. Na casa do pai dele, até aqueles que trabalham, que são funcionários do seu pai, estão vivendo uma situação melhor do que ele. E ele reconhece que ele precisa levantar, porque a primeira coisa que alguém que quer algo da parte do Senhor precisa fazer é se levantar novamente. Não importa o motivo que fez você cair, não importa o motivo que fez você se prostrar em algum momento da tua história, o Senhor essa tarde ele fala contigo: eu espero que você se levante novamente, porque eu estou pronto para entrar na tua história, eu estou pronto para mudar a tua vida. Aleluia. Ele declara a si mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou ter um discurso todo pronto, preparado. Eu vou falar com meu pai: pai, eu reconheço, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas eu te peço, me faz como um dos trabalhadores dos seus, porque eu sei que até os seus trabalhadores estão vivendo uma situação melhor do que a minha. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos nessa mesma condição? Nós queremos mostrar para as pessoas um sorriso que não é nosso. Nós queremos mostrar para as pessoas uma alegria que nós não estamos vivendo, é somente uma casca. Nós às vezes queremos nos fazer de forte, mas na verdade o nosso interior ele está prestes a desmoronar. Mas eu quero te falar nessa tarde que Jesus, a fonte de água eterna, aquele que renova as minhas e as tuas forças, aquele que olha para a minha e para a tua dificuldade e fala: isso não é nada para mim. Aquele que tem todo o poder concentrado na palma das suas mãos, ele está aqui pronto para mudar a tua história, pronto para mudar o teu cativeiro. E o filho, ele vai reconhecer: eu preciso me levantar, eu preciso voltar, eu preciso pedir perdão ao meu pai, eu preciso reconhecer diante dele que eu não sou nada longe dele. A Bíblia fala que assim ele faz, ele se levanta e ele vai de encontro ao seu pai. Interessante que quando o texto ele fala que ao longe o pai ele avista o seu filho. E quando eu olho essa passagem, irmãos, eu fico maravilhado, porque ainda que o filho ele venha ter saído debaixo da segurança do pai, ainda que ele tenha matado o pai dele antes da hora, ainda que ele tenha pegado a sua herança e ido gastar da maneira como ele quis, o pai sempre esteve esperando ele voltar.
O pai sempre esteve esperando ele retornar para casa. Independente da maneira que ele retornou. Se ele retornou falido, se ele retornou desmoralizado, se ele retornou triste, ferido, o pai estava esperando o retorno dele. E todo o discurso que ele havia preparado para o pai não quis saber de nada, pastor Vicente. Porque o pai não está querendo saber nessa noite, nessa tarde, os motivos que te levaram a abandonar ele. O pai, ele só quer que você volte para ele. O pai não está preocupado em que você fale para ele: Senhor, eu te abandonei por isso, eu te deixei por isso. Não. O Senhor só espera que você dê um passo em direção a ele novamente, porque ele está pronto para te receber de braços abertos. A Bíblia diz que enquanto o filho se preocupava em dar um discurso, o pai dele se preocupou em preparar a festa. Pastor Diego, enquanto o filho se preocupava com o discurso que falaria com o pai ele se preocupou em preparar uma festa, porque alguém que estava morto reviveu naquele dia. Glória a Deus. Alguém que estava perdido foi achado naquele dia. Ele não se preocupou com o discurso da volta, ele apenas preparou uma festa. E nesta tarde, Deus também, ele tem uma festa preparada para o teu retorno. Deus, ele tem algo preparado para a tua vida. Independente do que você passou, independente do que você fez, o Senhor, ele joga tudo no mar do esquecimento, e ele está disposto a escrever uma nova história para você nessa tarde. Basta você dar esse passo em direção a ele, porque Deus, ele tem veste nova para colocar sobre você. Deus, ele tem uma aliança nova para colocar diante dos teus dedos. E ele está querendo falar contigo: eu quero fazer um novo concerto contigo, eu quero fazer uma nova aliança contigo. Eu tenho uma história nova para escrever a teu favor. E nessa tarde o Senhor, ele está falando ao teu coração. Como eu disse no início, o Deus que nós servimos não é um Deus que impõe a sua vontade sobre ninguém. Não é o Deus que coloca sobre mim, sobre você, a obrigação de fazer nada para ele. Mas é um Deus que está pronto para ouvir o meu e o teu clamor. Talvez nessa tarde você está com pouca força, mas nessa pouca força que Deus, ele quer agir na tua vida. Talvez nessa tarde você está desanimado, mas é com esse desânimo, Deus, ele tem uma injeção de ânimo para derramar sobre você. Ele só espera que você dê um passo em direção a ele. Ele só espera que você dê um passo de fé em direção a ele. E ele tem algo para escrever a teu respeito. Ele tem algo para fazer na tua vida. E pode ter certeza, o que Deus, ele tem contigo não vai se resumir a você. O que Deus tem contigo vai alcançar também toda a tua casa, toda a tua família. Você vai ser testemunho vivo da transformação que o Senhor, ele pode fazer. Talvez você tenha olhado para o cenário e falado: o cenário está desfavorável. Talvez você tenha olhado para as circunstâncias a qual tem te cercado e você não tem como um milagre acontecer. Mas eu quero te falar que o Deus da vida, ele ainda faz milagre. Ezequiel, ele foi colocado também num cenário onde aos olhos naturais não tinha nada a ser feito. Eram apenas ossos sequíssimos. Mas daqueles ossos sequíssimos, o Senhor, ele fez surgir um grande exército. Nessa tarde o Senhor, ele convida filhos e filhas pródigos a retornar. O Senhor, ele fala: não estou preocupado com o que fez você afastar. Eu quero preparar uma festa para te receber. Eu quero colocar roupas novas em você. Eu quero colocar uma aliança no teu dedo. Eu quero calçar os teus pés com os sapatos da confirmação do Evangelho. Deus, ele tem algo para operar na minha, na tua vida, irmãos. E é um passo que ninguém pode dar para você, só você pode dar esse passo. É só você que pode reconhecer o valor que Deus, ele tem na tua vida, na tua história. Não se preocupe com o que vão falar, com o que vão pensar. Deus, ele tem uma nova história para ser escrita na tua vida. Deus, ele manda falar novamente nessa tarde: tem uma festa para ser preparada por você, para você. Tem uma festa que o Senhor, ele quer fazer a teu respeito, para comemorar o teu retorno aos caminhos dele. Essa tarde
É a reflexão que eu quero deixar para cada um dos irmãos, que a questão, a oportunidade, ela está diante de você. Cabe a você aceitar ou não. Mas eu quero te falar, o Senhor, Ele continua batendo. Mas não se esqueça, Isaías capítulo 55, verso 6, ele faz um alerta: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A oportunidade, ela é hoje. Se ela vai existir amanhã, eu não sei, Deus o sabe. Por isso eu deixo para você essa palavra de meditação, e que Deus, Ele possa ministrar no teu coração. Porque o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nesse momento, que o Espírito Santo do Senhor continue a ministrar nos seus corações, e que a palavra, ela venha produzir vida, aonde você pode até estar olhando e falando, não tem mais jeito. A palavra do Senhor, ela penetra e ela faz o sobrenatural acontecer. Eu agradeço aqui a minha oportunidade, e aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo do Senhor continue a expressar no coração de cada um daqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa tarde.